Eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segundo aos Coríntios 5,10 diz assim: o que importa é que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do povo. Convido você a orar mais uma vez comigo. Com Deus e bom Pai, pedimos ao Espírito Santo que seja quem nos ensine a Tua palavra nesses momentos. Amém. E que saiamos daqui certos de que estivemos na presença do Senhor. Assim seja. Alimenta-nos com as Tuas verdades, que o Senhor fale de modo muito especial a cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O que Jesus nos ensinou sobre o juízo? Amigos, a Bíblia nos informa que o juízo chegará a todos os habitantes do planeta. Deus não faz acepção de pessoas quanto a isso. Todos estão sendo julgados e todos aqueles que morreram já foram julgados. O juízo chegará a todas as pessoas, a todos os habitantes do planeta. Todos nós prestaremos conta dos nossos atos a Deus. E quando a Bíblia aborda sobre esse tema, ela está querendo nos ensinar que dia a dia nós estamos decidindo onde nós iremos passar a eternidade. Porque depende da posição que eu e você assumiremos diante desse julgamento que acontece. Todos serão avaliados de maneira justa. Nós vivemos num mundo injusto, mas nós seremos julgados de maneira justa pelo nosso Deus. A grande pergunta que fica é: quais serão os critérios utilizados por Deus nesse julgamento? Quais serão as diretrizes que Deus utilizará nesse julgamento para dizer quem está salvo e quem está condenado? Quando você ouve sobre esse tema do juízo, isso te causa medo? O medo muitas vezes vem quando a Bíblia aborda sobre esse tema, porque tem origem no desconhecido. Porque quando ouvimos a luz da palavra a respeito do juízo, esse tema deve trazer para nós esperança. Amém. Amém? Deve trazer para nós esperança. E pelo contrário, ao invés de medo, nós temos que ansiar para que esse juízo chegue logo. Porque se nós temos uma vida piedosa, dedicada a Deus em todos os momentos da nossa vida, nós não precisamos temer o juízo. Porque aqueles que temem o juízo é porque não servem a Deus. Nós servimos a um Deus vivo, ao Deus que morreu e ao Deus que entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, para morrer por toda a humanidade. E a Bíblia nos diz que nós não precisamos temer o juízo, porque o juízo é a favor dos santos, nunca contra os santos. Deus seja louvado. E o desejo de Deus hoje para cada um de nós é a santificação, amigos. Deus quer que nós busquemos a santificação diariamente, periodicamente na nossa vida. E o que é a santificação? Santificação significa estar perto de Cristo. Significa nós buscarmos a Cristo todos os momentos da nossa vida. Significa receber o poder do Espírito Santo para recebermos força para vencer as batalhas da vida. Significa também pedirmos o poder de Deus para sermos missionários aqui nessa terra, para abreviarmos o retorno de Jesus. Significa termos esses momentos de comunhão que nós estamos tendo aqui uns com os outros. O texto que nos foi colocado aqui no momento do Provar e Ver tem que ser uma realidade na minha e na sua vida. A pandemia já está sob controle, ela não acabou, mas muitos ainda não querem estar aqui conosco, muitos ainda preferem estar em suas casas. Não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns.
As brasas aqui, elas estão acesas, e para que elas se mantenham acesas, temos que estar próximos uns dos outros. Amém. Para que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Para que o Espírito Santo nos faça ir além daqueles portões para pregarmos o Evangelho de Cristo. Lá em João 17, verso 17, tem um texto muito conhecido nosso, que é o desejo de Deus na oração sacerdotal de Jesus Cristo para toda a sua igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação ela tem a ver com o processo de salvação. Quando é que se inicia o processo de salvação na nossa vida, amigos? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Quando nós somos justificados por Cristo. Aí começa o processo de salvação. E agora estamos no processo de santificação. Santificação não tem nada a ver com você ter uma auréola na sua cabeça, com você ser uma pessoa santinha, vamos dizer no sentido da palavra. Não tem nada a ver com isso. Porque mesmo buscando a santificação, nós continuamos pecadores. Mas nós podemos escolher não pecar durante o processo de santificação. Porque quando nós buscamos a santificação, nós estamos mais próximos de Cristo. E mais próximos de Cristo nós não pecamos. Entendem isso? A Bíblia nos dá lições preciosas e poderosas sobre o tema da santificação. E o desejo de Deus para cada um de nós é a santificação. Lá em Hebreus 12, verso 14, nós vimos esse texto durante a lição desse trimestre, que se finda hoje. O que nos diz lá? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vejam como a santificação é extremamente importante para a igreja dos últimos dias, amigos. Seguir a paz com todos. Não apenas seguir a paz com todos, mas busquem também a santificação. Porque se nós não fizermos isso, nós não veremos Jesus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por que Deus estabeleceu um juízo? Já pararam para pensar sobre isso? Por que Deus estabeleceu um juízo? Por que Ele tem que julgar o mundo? Por que as pessoas têm que passar por um processo de julgamento? Deus, Ele não poderia salvar o homem, nem condená-lo sem uma justa investigação. Não é verdade? Não é o que acontece nos dias que nós vivemos hoje? Quando nós temos alguma causa, ou quando alguém tem alguma causa, leva essa causa para a justiça. E a justiça é quem vai estabelecer onde está o erro e onde está a verdade. Mas nós sabemos que mesmo a justiça que nós buscamos aqui nessa terra ainda não é a justiça de Deus. Porque mesmo a justiça que existe aqui nessa terra, a qual buscamos em alguns momentos, não é, em muitas situações, uma justiça no sentido redundante do que nós estamos falando, justa. Não é, gente. O que nós mais presenciamos é, às vezes, o contrário. Queremos justiça, lutamos por ela, mas o que acontece é exatamente o contrário. Mas sabe, queridos, assim como nós conhecemos a justiça, Deus ele precisa também executar a justiça quanto às pessoas que Ele precisa julgar, que vivem aqui nessa terra. Somos hoje quase 8 bilhões de pessoas no planeta. 8 bilhões de pessoas no planeta. Esse número continua crescendo cada vez mais. Todas essas pessoas, se aceitarem o dom da salvação que Jesus hoje oferece, todas elas serão salvas. Amém. Mas nós sabemos que não é isso que acontecerá. E é por isso que Deus estabeleceu esse juízo. Deus ele estabelece o juízo para dar a retribuição a cada um conforme aquilo que escolheram durante a vida deles aqui nessa terra. Mas por que é necessária uma investigação? Quando nós estudamos esse tema do juízo, à luz da Bíblia, e principalmente quando nós estudamos a doutrina do santuário, que nós conhecemos muito bem,
Na doutrina do santuário, aquele santuário terrestre que era montado durante a caminhada do povo pelo deserto, e que era a sombra do santuário celestial, assim Deus ele pediu para que o povo assim fizesse. Aquela igreja, aquele povo, melhor dizendo, conforme ia andando pelo deserto, eles paravam em determinado lugar onde Deus ordenava que eles fizessem parada, e ali eles montavam aquela tenda móvel. E algo chama a nossa atenção de que periodicamente, diariamente, eram levados ali os pecados do povo àquele lugar. E a representação que Deus escolheu para que o povo ali levasse o seu pecado era através da morte de um animal. Então, naquela época, quem pecasse, o animal era morto. Olha só, Deus já ensinando, já nessa época, indicando o Cordeiro de Deus que futuramente tiraria o pecado de toda a humanidade. Então, as pessoas, já a partir daquele momento, Deus estava ensinando de uma maneira lúdica, ou seja, de uma maneira que todos pudessem compreender que o pecado, ele causa morte. E o que chama a nossa atenção é que aquele que pecava, ele não morria. E aí as pessoas falam, não, a graça só existe no Novo Testamento. Queridos, a graça sempre existiu. Desde que o pecado entrou no mundo, a graça ela sempre foi estendida ao ser humano. Porque todo aquele que pecar, esse deve morrer. Mas o pecador, quando assim fazia, quando ele pecava, o que ele levava para o santuário? Um animal, um cordeiro, uma ovelha que morria no lugar daquele pecador. E o sangue daquele animal era aspergido em vários lugares daquela tenda móvel durante todo o ano. Imaginem isso. Dá para vocês terem uma ideia de como era essa cena? Durante todo o ano assim acontecia. Isso para todas as pessoas que pertenciam ao povo de Israel. E aí uma vez ao ano acontecia o que se chamava de cerimônia da expiação, o dia do perdão, o dia da purificação. E ali era feita uma cerimônia pelo sumo sacerdote, onde era feita a transferência daqueles pecados que estavam no tabernáculo, pecados do povo, tá? Pecados do povo que estavam ali naquele tabernáculo eram transferidos para um animal que era depois solto no deserto, era o bode Azazel, e ele morreria depois no deserto. Ele não era sacrificado. Quem era sacrificado era o outro animal que era apresentado também no dia da cerimônia, no dia da expiação. Esse sim era morto pelos pecados de toda a congregação. E ali então era feita a purificação total dos pecados do povo de Israel. Por que eu estou contando isso, queridos? Porque é exatamente o que acontece hoje no céu. Você sabia que Deus tem um registro de todos os nossos atos lá no céu? A Bíblia diz isso. Tudo que nós fazemos, pensamos ou falamos está sendo registrado no céu. Então você pode perguntar, Fábio, quando os pecados são confessados, eles são perdoados? A Bíblia diz isso, sim ou não? Sim. Pecados confessados, eles são perdoados? Sim. Mas eles são esquecidos? Não são esquecidos. Eles permanecem registrados. E até quando e até em que momento eles permanecem registrados no céu? Até que haja sincera confissão, arrependimento e que você não volte mais a praticar aquilo pelo qual você pediu perdão a Deus. Se você pecou, aceitou o dom do perdão que Cristo te ofereceu, mas você, depois de algum tempo, você volta a cometer aquela mesma falta, você ainda não se arrependeu daquele pecado. Aquele ainda é o pecado não confessado. E a Bíblia diz que esse pecado permanece registrado ali no céu. É por isso que Deus ele precisa ter esse registro. Imagina o registro dessas bilhões de pessoas que existem hoje no mundo, de cada ato nosso, de cada pensamento, de cada palavra, tudo sendo registrado agora lá no céu. Eu não posso ver os seus pensamentos, mas Deus nesse momento está vendo o que você está pensando.
É o Deus que conhece tudo. Não tem forma como nós nos escondermos desse Deus que sabe e que vê todas as coisas. Então, queridos, Ellen White faz esse comentário sobre pecados perdoados, mas não esquecidos. No livro Grande Conflito, ela diz o seguinte: pecados de que não houve arrependimento, que não foram abandonados, não serão perdoados, nem apagados dos livros de registros, mas permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. E quanta graça e quanta misericórdia Deus está oferecendo para mim e para você. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Hoje as misericórdias de Deus se renovaram sobre nossas vidas. Acordamos com vida, acordamos com saúde, acordamos dispostos a estarmos na casa de Deus. Olha a graça e misericórdia sendo oferecida. E o que é que nós estamos fazendo com esse presente que Deus nos dá agora? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar em sua casa, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse é o convite de Cristo todos os dias da nossa vida. Não existe, queridos, à luz da Bíblia, o pensamento de uma vez salvo e salvo para sempre. Tem pessoas que acham que por terem o nome no livro da igreja já estão salvos. Não tenho mais obrigação de mais nada. A Bíblia não defende esse pensamento. A Bíblia defende um processo de santificação, que tem que ser diário, tem que ser constante, tem que ser uma busca periódica da presença de Deus na nossa vida. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não existe causa sem solução para esse advogado que está junto ao Pai. Todos nós que escolhemos Jesus como nosso advogado, podemos ter a certeza que seremos vencedores nessa causa. Podemos ter toda a convicção e certeza de que Ele nos concederá essa vitória. Então, todo ser humano vai passar pelo juízo. Como disse lá no início, queridos, o tema do juízo deve ser para nós um tema de esperança. Não fique com medo, porque a Bíblia não é um livro que deve trazer medo para aqueles que creem em Jesus. A Bíblia é um livro que traz esperança. Amém. E diante do quadro caótico que nós vivemos no mundo atual, Deus ele quer que vivamos com essa certeza de que tudo será transformado, de que os nossos sofrimentos findarão, de que nós não conviveremos com pandemias, com doenças, com morte, com dor, com sofrimento, com separações. Deus ele nos afirma de que Ele fará novas todas as coisas, mas precisamos perseverar, continuar. Tenho 30 anos que pertenço a esta fé, para a honra e glória de Deus. Queridos, quantos e quantos eu já vi esvaziando os bancos da igreja em que congrega. Quantos e quantos já passaram por aqui também que você se lembra e que não estão mais entre nós aqui. Não desanimemos, queridos. Não desanimemos, porque a nossa vida permanece nas mãos do Senhor. Amém. E à luz desse tema do juízo, quando a Bíblia nos apresenta ele, é um tema também que nos traz esperança, porque nós vivemos hoje num mundo em que muitas coisas são encobertas. Muitas coisas que nós tomamos conhecimento, nós não sabemos a verdadeira origem do que está por trás daquilo ali. E quando eu estudo sobre esse tema, eu fico pensando como é que as pessoas elas são tão audaciosas de fazerem coisas que prejudiquem até outras pessoas, que prejudiquem uma nação, como a gente também tem conhecimento de algumas dessas coisas, sem o temor de Deus, sem entender que Deus está vendo aquela ação que ela está fazendo ali. E a nossa tendência é sempre essa, de nós pensarmos que podemos fazer alguma coisa porque Deus não está vendo, ou porque o irmão com quem eu congrego ou a minha família não está vendo. Queridos, Deus vê todas as coisas. E diante dele, de quem devemos prestar contas, nós deveríamos pensar 2 vezes antes de pensarmos fazer qualquer coisa que venha a
ser um pecado até mesmo ofensivo diante dele. Deus, Ele quer que nós andemos na sua direção. Muitas coisas hoje nós vemos injustas no mundo, como falta de saúde, de alimentação, falta de renda. Quantas coisas a gente tem sofrido nesses dias atuais, né? O salário não aumenta, mas está tudo aumentando. O quilo da cenoura a R$11, né? É difícil sobreviver nesse mundo, queridos. Mas olha só, Deus ainda cuida de cada um de nós. Amém. O sustento não vai nos faltar. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está dando sustento para aqueles que são fiéis a Ele. Amém. E eu digo para vocês uma coisa, a crise vai piorar, tá? Se nós achamos que nós passamos pelo pior da pandemia, se achamos que nós estamos vivendo o pior momento de crise financeira no mundo, as coisas ainda vão piorar. Saindo de uma pandemia, entre aspas, eu falo isso, mas a pandemia ainda está presente, queridos. Mas já começa uma guerra. E fala, mas essa guerra é lá na Ucrânia, contra a Rússia, longe a beça de nós. Afeta o Brasil ou não afeta? Afeta a minha vida e a sua ou não? Com toda certeza afeta. E esse mundo só vai nessa caminhada, tá? Só vai nessa caminhada. Se a gente acha que com as eleições desse ano o Brasil vai tomar um novo rumo, não vai, queridos. Sabe qual deve ser o nosso governante? Jesus Cristo. Amém. A gente tem que almejar para que Ele seja o governante da nossa vida definitivamente. Amém. Para que a gente não tenha que sair de casa em todo momento que tiver eleição para eleger aqueles que a gente fala assim, que a gente pensa, esse vai me representar. E às vezes a gente vê o mandato daquela pessoa e vê, não me representa. Não me representa. Jesus sim, nós devemos representá-lo aqui nesse mundo. Ele sim me representa. Amém. E tudo virá à tona. Todas as coisas que não são esclarecidas hoje no mundo em que nós vivemos, virá à tona nesse tribunal divino. Existe alguma forma de nós escaparmos desse juízo? Existe? Sim. Sim. E a Bíblia diz isso, Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu e você estamos em Cristo Jesus, nós podemos escapar do juízo. Mas qual deve ser a nossa atitude para escaparmos desse juízo? Não ocultando ao Senhor as nossas faltas, mas nos arrependendo e nos convertendo. E abandonarmos de vez aquele pecado. Aí sim, esse texto vai se cumprir na nossa vida. Quando nós não ocultarmos ao Senhor as nossas faltas, nos arrependermos e nós não praticarmos mais essas faltas. Eu quero ler com você agora Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Por quais coisas as pessoas nós estaremos sendo julgados? Olha o que ele diz aqui. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo o quê? Todas as obras. Todas as obras, até aquelas que estão aonde? Escondidas. Escondidas aonde? No nosso pensamento, e que a gente acha que ninguém está vendo. Deus vai trazer a juízo essas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Ainda com esse pensamento, vai lá em Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. Diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta aonde? No dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado
e pelas tuas palavras serás condenado. Olha o resumo desses dois textos que nós temos aqui, onde nós observamos as coisas pelas quais nós seremos julgados. Seremos julgados pelas obras, pelos pensamentos e pelas palavras. A Bíblia, quando nos apresenta isso, será que precisa haver alguma mudança em algum desses aspectos da nossa vida hoje? Precisa haver uma mudança nas nossas atitudes, no nosso comportamento? Porque pecamos também diante de Deus até pela omissão, até mesmo sem fazermos nada, nós pecamos diante de Deus. Quando sabemos que devemos fazer e não fazemos. Pecamos também pelos pensamentos, queridos. Quem é que domina a sua mente? Quem tem o controle da sua vida? É Jesus. Que assim permaneça Ele sendo quem controla a sua vida e a sua mente. E seremos julgados por aquelas coisas que nós falamos. Da boca de um cristão, amigos, nunca deveria sair palavras ríspidas, palavras de maldição. Da boca de um cristão só deveriam ser proferidas palavras de bênção. Porque você tem que ser bênção para as pessoas que ouvem aquilo que você tem. O Evangelho que você prega, Jesus Cristo que habita na sua vida. Aqui nós estamos vestidos de cristãos. Estamos com a nossa roupa de adventistas do sétimo dia. Mas lá na sua casa, as pessoas que convivem com você, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, aquelas pessoas com quem você estuda, veem em você um adventista do sétimo dia, ou olham para você e o classificam como aquela pessoa que já vem chegando o perturbador de Israel. É algo para nós refletirmos, amigos. Porque nós estamos sendo julgados por Deus pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras. E o Espírito Santo está falando para mim e para você hoje. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Nós não podemos sair daqui a mesma pessoa que nós entramos por aquelas portas. O Espírito Santo está querendo essa mudança na nossa vida, essa mudança de rumo. Essas coisas evidenciam quem realmente somos, se nós vivemos na presença de Deus ou não. E qual será a norma usada por Deus no juízo? Lá em Eclesiastes 12:13, nós lemos que os mandamentos do Senhor são as normas para esse juízo de Deus. Os 10 mandamentos que nós conhecemos. E agora eu te convido a ir lá em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler 2 textos de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 25. Falando ainda sobre a norma utilizada por Deus no juízo, diz assim, Tiago 1, 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. E ainda aí, em Tiago, capítulo 2 agora, do verso 10 ao verso 12. Olha o que ele diz aí. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou o quê? Não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aqui nós vimos textos falando sobre lei da liberdade. E muitas pessoas que sabem da fé que nós seguimos, que nós abraçamos, do Deus que nós servimos, acham que essa lei traz para nós escravidão. Porque nós guardamos o dia de sábado, por exemplo. E por que Deus fala aqui nesses textos que é a lei da liberdade? Porque quem escraviza é o pecado, não é a lei, queridos. Se a lei não dissesse, não matarás, o que aconteceria conosco?
será que estaríamos ainda aqui? Pela lei dizer não matarás, essa lei nos protege de que pessoas venham contra nós, como também impede que eu faça algo contra o meu próximo. Então a lei é lei da liberdade, sim. Imagina quantos problemas. Fala, Francisco. Tiago 1, 25 e Tiago 2, de 10 a 12. Isso, de 10 a 12. Tá, nós somos livres, queridos, por seguir a vontade de Deus. Todas as pessoas de todo esse mundo que nós vivemos, se seguisse a vontade de Deus, nós não estaríamos no cenário que nós vivemos atualmente. Podem ter certeza, se todos guardassem os 10 mandamentos, o mundo não seria o mundo que nós conhecemos hoje. Não seria. E essa vai ser a norma que Deus utilizará no seu juízo. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda o quê? Os seus mandamentos. Mas lembre-se, todo aquele que diz que guarda todos os mandamentos e tropeça em um só ponto, se torna culpado de desobedecer toda a lei. Ah, eu sou guardador do sábado, mas eu não honro pai e mãe. Ah, eu não adoro imagens de esculturas, mas eu cobiço o bem do meu irmão que chegou com um carro zero ali na porta da igreja. Cobiço a casa do meu irmão. Cuidado, queridos. O Espírito Santo está desejando trabalhar na nossa vida. Ele quer nos transformar. E esse é o processo de santificação. É o processo de santificação. 3 processos. O que se inicia na nossa conversão: justificação. O que acontece agora até a volta de Cristo: santificação. E quando Cristo voltar: glorificação. Assim é a caminhada do crente. Estamos no 2º nível já. Estamos chegando próximos à glorificação. Jesus está às portas para voltar. Está próximo o dia em que nós ergueremos as nossas cabeças e diremos para Jesus: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação nós nos alegraremos e nós exultaremos. Está próximo, queridos. Não se iluda com esse mundo. Esse mundo não tem mais nada de bom a nos oferecer. Então a lei de Deus tem na Bíblia um papel fundamental. Quem pratica a lei de Deus pode ter certeza de que está protegido. Amém. Está protegido. Quem pratica a lei de Deus está protegido. Entrando já na fase final aqui da nossa mensagem, falando sobre as 3 fases do juízo, eu gostaria de mencionar a primeira, que é o juízo pré-advento. Quando é que acontece esse juízo, queridos? Juízo pré-advento. Pré-advento de quem? De Cristo. Que momento acontece esse juízo? Agora. Agora está acontecendo esse juízo. Mas esse juízo, lembre-se sempre: Fábio, está acontecendo o juízo no céu, o meu caso está sendo passado, ou já passou. Queridos, enquanto nós estivermos com vida, esse julgamento está acontecendo, tá? Enquanto nós estivermos vivos, esse julgamento acontece. Quando é que esse julgamento termina para nós? Até que 3 coisas aconteçam. Eu morra. Se eu morrer, já está definida a minha situação: ou salvação eterna, ou perdição eterna. Por isso que novamente eu repito o texto que nós mencionamos lá no início. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Você sabe o que vai te acontecer passando por aquela porta? Seu coraçãozinho está batendo ainda dentro do teu peito aí bem, que assim permaneça, mas seu coraçãozinho de repente pode parar. E você cair durinho aqui nessa igreja. Pode acontecer. E se acontecer isso? Que a sua vida esteja nas mãos de Jesus. Porque quando Jesus voltar, Ele vai te ressuscitar. Hoje é o dia de nós termos essa decisão. Então, essa é a primeira situação para que o nosso caso permaneça aberto. Até que morramos,
A segunda situação é o fechamento da porta da graça. O que é o fechamento da porta da graça? Jesus hoje estende graça e misericórdia para todos. Mas vai chegar um momento em que ele vai falar: feito está. Feito está. Continue o ímpio na prática da impiedade, continue o justo na prática da justiça. Já estará separado diante do Senhor aqueles que estarão salvos e aqueles que se perderão. Fechamento da porta da graça é isso. E você sabe quando ocorrerá o fechamento da porta da graça? Você tem essa previsão? Você não tem. Jesus voltando, querido, já se fechou a porta da graça, porque ele já determinou os salvos e os perdidos. E se a Bíblia fala, se nós entendemos que Jesus já está para voltar nos dias que nós vivemos, já pensaram, nós estamos aqui reunidos, Jesus volta exatamente agora. Quem está salvo em nome de Jesus, Jesus voltando agora, não olhe para você mesmo, olhe para Cristo, porque por nós mesmos não podemos ser salvos, mas é pelos méritos de Cristo, não é por nós não, pelos méritos de Cristo é que nós podemos declarar em nome de Jesus, não no nome do Fábio, do Marcelo, da Soleni, é em nome de Cristo que nós estamos salvos. Amém. Não tenha dúvida da sua salvação, queridos. Se você confessou os seus pecados, se você se arrependeu, se você não pratica mais, a sua vida está nas mãos de Deus. Você já é declarado salvo, sim. Em nome de Jesus. Então, se Jesus voltar hoje, tenha certeza da salvação dele. Tenha essa convicção. E a terceira coisa é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito? Qual é a função do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem produz o arrependimento. Agora, se eu não sinto a necessidade de me arrepender dos meus pecados, se eu ouço o Espírito Santo falando, eu continuo na prática do pecado, e isso reiteradas vezes, eu estou falando: Senhor, não quero que o Senhor faça parte da minha vida. E vai chegar um momento em que você vai pecar contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado o quê? Imperdoável. Não deixe que isso nunca aconteça na sua vida. O Espírito Santo está falando hoje para você agora. Fala comigo e com você. Que nós ouçamos sempre as suas orientações, as suas admoestações, para não pecarmos contra o Senhor. Então, queridos, esse juízo acontece agora, o juízo pré-advento. Louvado seja Deus, porque temos um advogado que é o mega advogado, o melhor advogado que nós podemos conhecer. Amém. Jesus Cristo, porque Ele está advogando a nossa causa. Amém. E quando nós temos um advogado como Jesus, trabalhando em nosso favor, isso Ele faz dia e noite, até quando estamos dormindo, nós podemos ter a certeza de causa ganha. E quando Jesus voltar, os nomes de cada um de nós vai estar na lista dos escolhidos dele, para a honra e glória do seu nome. A segunda coisa, a segunda fase, melhor dizendo, do juízo, que a Bíblia nos menciona, é o juízo de comprovação, o juízo comprobatório. Em que momento ocorre esse juízo, amigos? Durante o milênio. Durante o milênio. Jesus volta à terra, ressuscita aqueles que morreram crendo nele. A minha esposa fala: eu quero estar viva, não quero morrer. Eu sei que se eu morrer hoje, eu posso ter a certeza da minha salvação pelos méritos de Cristo, mas eu não quero morrer. E ela fala o seguinte, que se eu morrer, você pode escrever lá na minha lápide. Aí vai uma pessoa muito contrariada. Porque ninguém quer morrer, gente. Ninguém quer passar pela experiência da morte. Nós lutamos aí contra essa Covid. Eu peguei Covid. Talvez alguns de vocês tenham tido Covid também. Não sei se eu estou falando para alguém que esteve internado, passou por dificuldades respiratórias graves. Mas nós vencemos, amigos. Ninguém quer morrer, por quê? Essas pessoas, e todas elas também lá na igreja tem vários, pessoas que estavam desesperadas, querendo respirar, internadas no hospital e não conseguiam.
mas Deus as curou, as libertou. Ninguém quer morrer. Enquanto houver um pouquinho de fôlego, mesmo que seja 25% do pulmão em funcionamento, aquela pessoa está lutando para viver. Ninguém quer morrer. Ninguém. Então, Jesus então ressuscita esses que morreram crendo em Cristo. Os vivos que ficarem por ocasião da volta de Cristo, justos, sobem com Jesus, juntamente com esses que ressuscitaram primeiramente. E agora vão passar um período de 1000 anos no céu. Quem é que fica na terra, queridos? Satanás e seus anjos, numa prisão que a Bíblia menciona como se fosse uma prisão circunstancial, porque ele não vai ter ninguém para tentar aqui nessa terra. Por que não haverá ninguém para tentar? Porque aqueles que não foram salvos, eles morreram. Os ímpios que não ressuscitaram, que morreram e não ressuscitaram, e aqueles ímpios que estavam vivos por ocasião da volta de Jesus, mas que não aceitaram Jesus em vida, também morreram. E a terra vai estar desolada e vazia durante 1000 anos. E durante esses 1000 anos, nós estaremos no céu. O que nós faremos no céu? Julgaremos, participaremos de um julgamento também. Fábio, mas nós iremos julgar o quê? As coisas já não estão decididas. O que nós vamos fazer durante esse período de 1000 anos? A Bíblia nos afirma, abra lá, em Apocalipse 20, versos 11 e 12. Perdão de eu ultrapassar um pouquinho do tempo, queridos. Mas a gente já está concluindo aqui a nossa mensagem. Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. Vi um grande trono, visão de João, um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Quem nós iremos julgar? Olha só, os mortos. Mas por que nós iremos julgar os mortos? Nós iremos compreender algumas coisas que lá no céu, num primeiro instante, nós não estaremos entendendo. Por que alguns não estarão lá? Puxa, congreguei na igreja de Guadalupe, congreguei na igreja de Bento Ribeiro, com muitos irmãos. Estou sentindo a falta daquele. Por que ele não está aqui comigo? Jesus irá esclarecer. E uma coisa que chama mais a minha atenção nessa cena é que ficaremos impressionados com pessoas que a gente tem conhecimento de serem tão ímpias, que fizeram atrocidades enquanto em vida e vão estar no céu. Ficaremos surpresos. E aquele irmãozinho que vinha, que comentava na lição, que vinha à igreja, que dizimava, que ofertava, aquela pessoa não vai estar no céu, queridos. Porque provavelmente tinha algum pecado ainda não confessado, um pecado acariciado, um pecado para o qual ela não se arrependeu. Entende isso? Teremos muitas surpresas no céu. E quando Deus diz lá no livro de Apocalipse que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, lá no céu, amigos, nós verteremos lágrimas sim. Verteremos lágrimas, sabe por quê? Mesmo transformados, porque nós sentiremos saudade dessas pessoas. Olharemos para o lado, quem sabe nós não veremos alguém da nossa família, para quem a gente pregou, para quem a gente falou. Não veremos amigos da igreja, amigos, vizinhos nossos também. E Jesus vai esclarecer isso para cada um de nós. E por isso que a Bíblia fala que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Será um momento de pesar, de recordação. E nós, então, compreenderemos, porque Deus é justo. Deus é o único nesse mundo que nós conhecemos que executa a verdadeira justiça da qual falamos. A justiça verdadeira só existe em Jesus Cristo. E nós teremos essa compreensão.
então nós vamos entender coisas que hoje nós não entendemos. E a terceira fase do juízo é o juízo executivo. Ainda aí em Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 ao 9, João descreve o juízo que os ímpios receberão. Apocalipse 20, do verso 7 ao 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que ele vai ser solto da sua prisão? Porque após os 1000 anos, aqueles que não tiveram parte na primeira ressurreição, eles vão ressuscitar. Oi? Do jeito que eles morreram. Eles vão ressuscitar e agora Satanás vai ter a quem tentar. E olha a ousadia deles. Eles vão se juntar numa grande confederação do mal para invadir a cidade santa, que vai descer com os salvos a essa terra. E aí ele vai ser solto da sua prisão. Por isso que a Bíblia menciona, Satanás ele não pode ser preso, queridos. A prisão de Satanás durante 1000 anos é porque ele não tem ninguém para tentar. Mas ele vai ser solto após esse período de 1000 anos, e aí ele vai encontrar a oportunidade sobre aqueles que ressuscitarão na segunda ressurreição, mas agora para a ressurreição do juízo executivo. Por isso que a Bíblia também nos fala, bem-aventurados, felizes, são aqueles que têm parte aonde? Na primeira ressurreição. A primeira ressurreição está para acontecer nos nossos dias. Bem-aventurados são estes, porque sobre estes a segunda morte não tem poder. Amém. A segunda morte experimentarão os que ressuscitarão após o milênio. E aí Satanás sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Essa menção de Gog e Magog ela é feita lá no livro de Ezequiel. E Gog ali é mencionado fazendo parte de um lugar chamado Magog, embora hoje não exista geograficamente a localização exata deste lugar e nem quem foi Gog, mas ali nessa cena descrita em Ezequiel, uma cena de ajuntamento de pessoas ímpias contra o povo de Israel naquela ocasião também. E aqui João traz a memória, traz a lembrança nesse texto do que é mencionado lá em Ezequiel, de que haverá essa confederação, essa reunião liderada por Satanás sobre esses ímpios para que invadam então a cidade santa, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas, ou seja, dessas nações, dessas pessoas, é como a areia do mar. Nem um punhado que você pega de areia da praia você consegue contar. Imagina que a Bíblia descreve aqui da quantidade de ímpios que ressuscitarão e que Satanás então tentará, influenciará para que invadam a cidade santa. E aí eles marcham então pela superfície da terra e sitiam o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas aí vem o grande livramento do Senhor. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Amém. Esse é o juízo executivo. Vamos relembrar as 3 fases do juízo: juízo pré-advento ou juízo investigativo, juízo de comprovação, que ocorre durante o milênio, e o juízo executivo. Nesse juízo, queridos, não tem mais qualquer oportunidade aqueles que não tiveram parte na primeira ressurreição antes do advento de Cristo. Essa é a forma que Deus lidará com o problema do pecado. E tudo isso acontecerá antes de que a terra seja completamente renovada. A capital do mundo será a Nova Jerusalém, na qual os salvos, todos nós, estaremos dentro dela quando ela descer do céu. Essa vai ser a capital do novo mundo, completamente diferente e restaurado pelo Senhor. Satanás e seus anjos não se levantarão na segunda vez. O mal nunca mais existirá no mundo perfeito que Deus recriará. Queridos, todos darão conta de suas obras no juízo. E finalizando a mensagem, o último texto desta manhã,
Eu gostaria de ler com você sobre o apelo que o apóstolo Pedro faz para nós, na segunda carta dele, no capítulo 3, no verso 7. 2 Pedro 3, verso 7. Diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Do verso 11 ao verso 13 agora. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, olha a recomendação: deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, mas não apenas esperando, apressando também a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, uma nova terra, dos quais habita justiça, onde habita a justiça. Amém. Você ouve falar de justiça, você ouviu falar sobre juízo. Justiça só teremos no novo céu e na nova terra que Deus tem guardado e reservado para cada um de nós. Amém. Dentro do juízo, você tem a luz da mensagem desta manhã. Não precisa temer o juízo. O juízo é para a salvação minha e sua. Amém. Hoje Deus está falando assim para mim e para você: filho, está distante de mim, está pecando, confesse os seus pecados, volte-se para mim. Vamos conversar. O que está te perturbando? O que tem tirado o seu sono, a sua paz? Por que você está desanimado? A minha promessa é fiel. Tudo isso que eu te falei nesta manhã vai se cumprir. Creia em mim. É verdade. Eu sou Deus de palavra. Eu não minto. Eu não minto. E confiamos nele. Esse juízo que está reservado não é para nós, para os ímpios. Quando nós ouvimos sobre o juízo hoje, é para a salvação minha e sua. Amém. É esse juízo que acontece exatamente agora. Deus ainda intercede por mim e por você. Confiemos nesse advogado. Esse advogado é mais do que vencedor. Ele nunca deixou de ganhar nenhuma causa. Hoje ele está como advogado, mas quando ele voltar, ele virá como juiz para executar a sentença. Mas enquanto ele permanece como nosso advogado, permaneçamos confiando nele. Amém. Infinita graça é o que Deus tem para mim e para você. É o hino que nós cantaremos para encerrar a mensagem desta manhã. Ó Deus e Pai, conforme a tua infinita graça, perdoa a nossa transgressão. Amém. Tem misericórdia, Senhor, daquilo que fizemos, do que falamos e do que pensamos. Salva-nos, Senhor, a despeito de nós mesmos. Sem Ti, nós não temos condição de salvação, Pai. Pai, dependemos do Senhor. A salvação, ela é diária. Que esse seja um processo de busca intensa da Tua presença. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos momentos solenes que apontam para o Teu retorno quanto antes a essa terra. Verdade. Que estejamos preparados para esse encontro com o Senhor dos ares. Senhor, se aqui deixarmos a vida que o Senhor nos dá, se um dia formos sepultados, Pai, que despertemos na manhã da ressurreição, com alegria e completamente transformados por Ti. Amém. Para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Amém. Pai, confessamos a Ti os nossos pecados. Colocamos aqui diante do Senhor o desejo sincero de nós não praticarmos mais essas faltas. Por favor, Pai, risca o nosso pecado do Teu livro, que nós permaneçamos fiéis a Ti em todos os momentos da nossa vida. Obrigado pela Tua palavra desta manhã. Pedimos a Tua bênção sobre os meus irmãos aqui da igreja de Bento Ribeiro. Amém. Que esta igreja, esta congregação, leve luz para os vizinhos, para as pessoas dessa redondeza. Que vidas sejam convertidas. Que esses bancos sejam preenchidos por pessoas também que estarão aguardando Jesus voltar. Amém. Cuide da nossa vida,
cuide também das famílias que nós aqui representamos, que eles recebam a tua bênção e recebam a tua bênção também nesse momento os nossos irmãos que não estão aqui presentes conosco, e que suas famílias também sejam abençoadas. Leva-nos em paz para os nossos lares sob a tua proteção, e que este sábado continue sendo muito especial contigo ao nosso lado, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém.